Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor então, na continuação do texto da semana passada. Agora peguei os irmãos, né? Ai. Qual que é a continuação do texto da semana passada? 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro no capítulo 2, versículo 4 ao 9. Segunda carta do apóstolo Pedro, do versículo de número 4 até o versículo de número 9. Glória a Deus. Amém? Amém. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Glória a Deus. Amém. Veja que estamos continuando o texto que vimos na semana passada. O nosso irmão Simão, o apóstolo Pedro, escreve essa carta por volta do ano 68, ali 66 a 68. Vocês já viram alguns princípios básicos dessa carta, que é com o intuito de fazer a igreja se lembrar daquilo que já tinha aprendido. Então essa carta é um discipulado básico para aqueles que são cristãos, aqueles que já estão na fé, né? Vocês viram que ele tem um intuito agora de tratar alguns problemas que estavam adentrando dentro da igreja, alguns problemas ali de heresia, alguns hereges, falsos mestres, falsos líderes estavam adentrando a igreja, e ele tem essa intenção, sabendo que é os últimos dias de vida dele, está nos seus últimos dias nesta terra. Ele tem esse intuito de falar da autoridade apostólica, né? Dizer da importância dos apóstolos. Ele também vem reiterar o apostolado do apóstolo Paulo, né? Ele fala ali no capítulo 3 sobre o apóstolo Paulo. Então ele sabe que o apóstolo Paulo já tinha morrido, ele está no final da vida. João é o último apóstolo que fica mais alguns anos. Ele sabe que estão se introduzindo dentro da igreja muitos falsos profetas, e ele tem um intuito então de fazer com que os irmãos se lembrem das palavras que foram pregadas, dos princípios básicos da fé. Esta carta é um discipulado básico. Nós vimos no capítulo 1 alguns pontos muito importantes que ele vem ali enfatizar o pleno conhecimento de Deus. Já que nós somos cristãos, já que nós temos essa mesma fé, ele diz assim, a mesma fé que os apóstolos têm, ou seja, em questão de fé ninguém tem mais, ninguém tem menos, nós temos a mesma fé, nós recebemos essa fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tendo esta fé e tendo este pleno conhecimento de Deus, isso quer dizer que nós já temos todas as coisas necessárias para que a gente viva uma vida piedosa, temente a Deus, servo de Deus. Então, se tem alguma coisa que você ainda não está fazendo para Deus, que você deveria estar fazendo, é só porque você não quer, porque Deus já nos deu todas as coisas no pleno conhecimento dele, né? E ele fala também que ele quer que essa graça, essa paz que Deus já nos colocou no nosso coração, já tem na nossa vida, seja multiplicado também pelo pleno conhecimento de Deus. Nós vimos a questão ali das promessas de Deus, nós temos o conhecimento das promessas, são promessas para a vida futura, mas que a gente já pode experimentar nos dias de hoje, né? Nós já vivemos, a igreja é um pedacinho do céu, né? Nós vivemos como igreja, cultuando a Deus, adorando o Senhor. Isso aqui são as promessas para a vida eterna. Um dia viveremos juntos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e uns com os outros de maneira perfeita. Vimos também na segunda pregação, ali do versículo 5 ao 11, que já que então nós temos essa fé, nós temos a fé verdadeira, somos cristãos verdadeiros. Essa carta é para a igreja, é para cristãos, mas nós temos o dever de nos empenhar para acrescentar a essa fé algumas características, quais elas são a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, piedade, fraternidade e o amor. Então nós devemos ter estas características, não só ter, mas o apóstolo diz que elas devem estar em crescimento na nossa vida. Estas características, né, que a gente chamou de coral da fé, porque a palavra grega ali remete
que há um coral, a fé sendo o regente e essas outras características formando o grupo inteiro, o coral inteiro, tendo como principais a fé e o amor. Mas ele fala aqui também do amor fraternal entre irmãos e o amor incondicional, né? E não tem condições para mim amar vocês e não tem condições para que vocês me amem, né? A gente não ama baseado numa condição, porque a gente também foi amado desta mesma maneira. Jesus nos amou, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, ele nos amou incondicionalmente e ele ordena que a gente continue este ato dele, sendo imitador deles, amando, dele também amando incondicionalmente, né? Vimos que Deus, ele tem realizado esta obra em nós. Deus, ele tem feito esta obra em nós. Todas essas coisas já fazem parte da vida do cristão, e nós temos o conhecimento destas coisas, estamos crescendo em graça e conhecimento. Na terceira pregação, nós vimos do versículo 12 ao 21 do capítulo 1, a qual o apóstolo Pedro começa a enfatizar que quer ele esteja vivo ou ele já tenha partido, ele diz, já tenha sido levado, saído deste tabernáculo de carne, desta carne, a qual é como uma casa onde nós habitamos, um dia ela se vai, volta a terra, o pó volta para o pó, e o nosso espírito volta para Deus, mas ele tem um intuito, que quer vivo ou quer morto, os irmãos se lembrem destas palavras, os irmãos se lembrem deste conhecimento, os irmãos estejam, e ele dá muita ênfase no primeiro capítulo, no conhecimento de Deus que nós já temos, e em se lembrar todo dia, diariamente, em todas as horas do nosso dia, em todos os momentos, de que estas coisas fazem parte da nossa vida. Nós somos cidadãos do reino e não cidadãos desta terra. Ele dá esta ênfase dizendo que ele viu o que ele está falando, o que ele tem pregado, o que ele falou a respeito do Senhor Jesus, não é nada inventado, não são fábulas engenhosamente inventadas, vinda da mente humana, da criatividade humana, mas ele viu no Monte Santo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na transfiguração, ele viu a sua glória. Ele viu o que ele já escutava tanto, o que ele já tinha estudado tanto do Velho Testamento. Pedro, sendo judeu, ele já tinha lido o Velho Testamento, ou as profecias sobre o Messias. Então ele sabe que o que os profetas falaram é verdadeiro, e no Monte da Transfiguração ele tem aquela certeza ainda maior, já tinha certeza, mas ali se comprova a palavra dos profetas. Então ele finaliza o capítulo 1 dizendo: tenham confiança nas palavras dos profetas. Eu estou falando algo que eu vi, que eu ouvi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses homens não falaram de si mesmos, eles foram impulsionados pelo Espírito Santo. E aí ele já entra para o capítulo 2, a qual nós vimos a quarta pregação, que é a primeira pregação do capítulo 2, na semana passada. Vamos dar uma repassadinha do versículo 1 ao 3, ali, que foi onde nós vimos, já que ele estava no capítulo 1 terminando falando dos verdadeiros profetas, homens impelidos, impulsionados pelo Espírito Santo. Ele dá um alerta para a igreja, e esse alerta dura o capítulo 2 inteiro, um capítulo que ele se guarda para de fato estar atacando os hereges, as suas falsas doutrinas, e não só os falsos mestres, mas também aqueles que os seguem. Um alerta grande para a igreja, e a semana passada foi pancada, vocês se lembram, né? O primeiro versículo ali do capítulo 2 diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ele está dizendo aqui que os profetas, ou melhor, os falsos mestres de hoje, eles são seguidores, eles vêm da mesma linhagem, podemos assim dizer, espiritual, maligna, profana, dos falsos profetas que vieram no passado. Compartilhamos alguns versículos nesse dia, falando de como agiam os profetas do passado e como agem os falsos mestres nos dias de hoje, dizendo: não, você vai ter tudo, paz e segurança, como diziam os profetas do passado, e assim como eles dizem: não, Deus é o dono do ouro e da prata, você é filho de Deus, você decreta que tudo você vai ter. Então, uma ênfase muito grande para que a gente possa observar, analisar nos dias de hoje esses homens. O texto continua dizendo ali: estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vocês lembram que foi enfatizado muito nessa questão que a palavra resgatou aqui não está falando de alguém que era salvo e negou Jesus e perdeu a salvação. Não, ele já está falando de falsos. Ele já está falando de pessoas que não são cristãos. Eles já estão falando de falsos mestres, ou seja, nunca foram convertidos. E a gente entendeu mais sobre estas coisas aqui, para que a nossa mente não fique distorcida por base em uma só frase, deixando de lado todo o contexto da Bíblia, que a salvação é pela graça, não existe perda de salvação, e que de fato o Senhor nos guarda, e aquele que Ele deu o dom da graça e da fé, Ele não revoga os seus dons. Entendemos que então esses falsos mestres, eles são infiltrados
encarnados de Satanás, eles se infiltram no meio da igreja, eles não mostram as suas caras, são hipócritas, né? São mascarados, e eles começam a introduzir falsas doutrinas. Você olha para ele, é um homem piedoso, é uma mulher piedosa, eles aparentam ser de Deus, porque eles são agentes secretos, eles são infiltrados, então eles vestem o personagem e começam a introduzir secretamente doutrinas, heresias destruidoras. Em outros trechos da Bíblia, os apóstolos dizem que esses homens, eles estão destruindo famílias inteiras, o apóstolo Paulo diz, e é preciso fazer com que eles sejam calados. O dever nosso como igreja é lutar contra as heresias, denunciar as heresias publicamente. Você deve falar publicamente, esses homens são hereges, e se precisar citar nomes de instituições, assim como eu fiz na semana passada, e nome também destes líderes, deve ser feito, assim como Jesus fez publicamente, assim como os apóstolos também fizeram publicamente, porque se de fato eles não tivessem lutado contra estas heresias, eles não tinham sido mortos, né? Eles iam ser bem vistos no meio do povo, não confrontavam ninguém, né? Muitos dão esse exemplo, né? Não, vai e pregue o amor, viu? Mas o amor suporta tudo. O amor suporta tudo, não aceita tudo. É duas coisas totalmente diferentes. O amor suporta a perseguição, suporta de fato a aprovação de Deus sobre as nossas vidas, suporta a tentação, suporta até a morte, se precisar. Mas o amor não aceita tudo calado. O amor não aceita qualquer coisa no nosso dia a dia, não. Então nós devemos sim lutar pela justiça. Judas vai falar que nós devemos batalhar em favor dessa fé que nos é dada. Esse é o dever da igreja. Ele continua dizendo ali nos próximos versículos, no versículo 2, aliás: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho do Senhor. E olha, isso é muito fácil e simples de identificar nos dias de hoje. Para que você vá pregar o evangelho para as pessoas lá fora, você primeiro precisa explicar o que não é igreja, o que não é cristão, o que não é um servo de Deus, para depois começar a explicar o que é. Ah não, mas o R.R. Soares, não, ele não é, ele é um herege. Não, mas o Edir Macedo, pior ainda, porque o R.R. Soares saiu de dentro da Universal. Entendeu? Eles brigam entre eles e fundam novas igrejas. Então nós devemos lutar contra as falsas heresias, porque o caminho do Senhor está sendo difamado por causa destes falsos profetas, dos seus seguidores, porque dão a vida por esses pastores, em vez de dar a vida pela cruz de Cristo, tomando a cruz de Cristo, tomando a nossa cruz ao melhor e seguindo a Cristo. Não, eles levam, em vez da cruz de Cristo, eles levam as placas dos ministérios, eles levam os pastores nas costas. São de fato papagaio de ombro de pastor, né? Não de piratas, eles são de ombro de pastor, porque são falsos pastores e são defendidos a unha e dentes desses falsos. E até nós vemos aí cada vez mais o povo que se diz evangélico se corrompendo no meio da política. São os piores no meio da política, difamando o caminho do Senhor. São os piores até nos seus trabalhos, ficam devendo. Hoje em dia, se um pastor ia alugar uma casa, provavelmente ele não consegue, nem com avalista, porque o pastor já ficou tão manjado por causa desses falsos mestres, falsos profetas que não pagam as contas, né? Então, por causa desses falsos, o nome do Senhor vai ser difamado. Aí a pessoa vai na igreja e diz assim: não pregue o amor, ore por ele. A Bíblia diz que é para lutar contra, e até citar, é para lutar. Jesus lutava frente a frente com eles. Olha, eu falava para o povo, eles são hipócritas, sepulcros caiados, filhos de Satanás. Não, mas você tem que orar com ele, quando a Bíblia diz que é para você lutar contra, que é para você batalhar em favor da sua fé. Tem a palavra apologética, que vem do grego, que é a defesa da fé, é responder a estes homens. Não, mas daí muitos querem fazer a política de boas vizinhanças, que é uma política satânica, maligna. Não vamos falar, né? Vamos deixar, não, né? Tem que ter paciência, né? Não, um dia a pessoa vai acordar, sim, você não pregando o evangelho para ela, provavelmente ela vai acordar, né? Vai acordar sozinha. A fé vem pelo ouvir da palavra, você não prega, você não quer, né, criar um atrito ali. Você está certinho do lado que não é o de Jesus, porque Jesus, ele ia para a rua, era debate na certa, era treta na certa. Mas por quê? Porque ele era um bagunceiro? Porque os apóstolos eram os perturbadores de Israel? Não, em prol da verdade, da justiça. Nós temos um dever, o caminho do Senhor está sendo difamado. Você não pode ser difamado, Jesus pode. Esses homens falsos não podem ser difamados, Jesus pode.
Então tem alguma coisa errada e a igreja deve se levantar cada vez mais. Cada um de nós tem esse dever de se levantar contra esses falsos mestres. E ele diz ainda no versículo 3: em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias inventadas. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então Deus não dorme, a justiça dele não tarda e nem falha. Está no tempo certo que ele projetou e programou para que aconteça. Os falsos mestres e os seus seguidores, agora no versículo 3 ele embola os dois, os falsos mestres e os seus seguidores vão ser destruídos. Deus já tem tudo esquematizado. Hoje na quinta pregação nós vamos ver do versículo 4 ao versículo 9 do capítulo 2 de 2 Pedro. Nós vamos ver 3 aspectos do juízo de Deus. O primeiro deles ali no versículo 4, que é o exemplo dos anjos. O versículo 5, o exemplo do mundo antigo. E o versículo 6, o exemplo de Sodoma e Gomorra. E 7 e 8 ele vem explicando e ele conclui no versículo 9. Por isso o título de hoje é Deus de graça e de ira. Hoje nós vamos ver um pouco dos aspectos da ira de Deus e também da graça de Deus no meio desta ira derramada por Deus. Amém? Vamos seguindo então do versículo 4 em diante ali, ponto a ponto, trecho a trecho, assim como temos feito a cada pregação. Glória a Deus. Primeira parte do versículo 4 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Veja que interessante, aqui já no versículo 4 nós podemos ver o primeiro ponto desse juízo de Deus, da ira de Deus sobre a terra, a qual ele vem falando dos falsos profetas. Agora ele vai dar exemplos para mostrar como Deus vai tratar com os falsos profetas e com os seus seguidores. O primeiro aspecto então do juízo de Deus é que Deus não poupou nem os anjos. E ele diz aqui uma coisa bastante interessante: anjos que pecaram. E a gente começa a pensar assim, mas como que anjos, seres gloriosos, o exército metafísico de Deus, corpos que vão além da física, metafísica, e eles pecaram. Os santos anjos, a Bíblia chama os anjos de santos, e eles pecaram. A gente começa a imaginar como que isso pode ter acontecido, do que ele está falando aqui. Deus não poupou nem os anjos. Os anjos estão num grau de santidade muito mais elevado que nós. Eles não têm a carne influenciando eles, eles não vêm da descendência de Adão como nós vemos, mas eles pecaram. Mas que tipo de pecado foi esse? Onde que nós podemos encontrar na palavra do Senhor que anjos pecaram? Quais foram os pecados deles que Deus usou de tão grande juízo sobre eles? Deus não poupou esses anjos. Então tu começa já a entender qual vai ser o juízo que nós vimos no versículo 3 sobre os seguidores e sobre os falsos mestres. Você pode acompanhar no projetor Gênesis capítulo 6, versículo 4 ao 6. Eu já quero explicar para vocês, antes de ler o versículo, que esse texto é bastante debatido, que esse texto tem um grande debate na academia teológica sobre se Gênesis ali, Pedro e Judas no capítulo 1 também fala sobre estes anjos, se ele está falando de Gênesis ou se Gênesis está falando realmente de anjos, o que está acontecendo ali. Mas vocês vão conseguir entender um pouquinho mais olhando o hebraico da época, olhando o hebraico bíblico, olhando o grego aqui que está sendo empregado no texto, para que a gente entre numa linha de raciocínio coerente com o texto e coerente com o resto, o contexto da Bíblia, para que a gente não venha de maneira nenhuma estar equivocado. O que provavelmente a gente vê pelo contexto da Bíblia é que está falando de Gênesis 6. Gênesis capítulo 6, versículo 4 ao 6 diz assim: naqueles dias haviam nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Tem pontos muito complicados aqui, mas que depois, quando você estuda mais a fundo, você vê que não é tão complicado. Mas em primeira vista, tá pastor, aonde que está falando de anjo aí? E como assim? Deus se arrepende? Mas a palavra diz que Deus não se arrepende, não volta atrás. Então, o que está acontecendo aí? A palavra se contradiz?
Você pegou Pedro aí no versículo 4, no capítulo 2, e fala que anjos pecaram, e agora você olha um texto aí que está falando de coisas normais. Os filhos de Deus, os filhos dos homens tiveram relacionamento, nasceram alguns seres ali, os nefilins, os gigantes, né? Homens que tinham força, que tinham conhecimento anormal, né, daquela época, que eram híbridos. Mas como assim? Onde que estão os anjos aqui? O que acontece é que alguns textos, ou melhor, um texto do Velho Testamento que fala a mesma palavra hebraica, já foi traduzida na NVI como anjos, mas aqui eles deixaram, porque como há muito debate, então a NVI procurou não traduzir como anjos. A palavra usada, ou melhor, as duas palavras usadas no hebraico aqui para filhos de Deus nesse texto é Belá e Elohim. Elohim é Deus, né? Então, juntando as duas palavras, os filhos de Deus aqui se referem a anjos. Anjos, e nesse contexto, anjos caídos. E eu vou comprovar para vocês depois que esta palavra está falando de anjos lá no livro de Jó, porque daí já foi traduzido de uma maneira mais compreendível. Os anjos, então, viram que as filhas dos homens eram belas, eram bonitas, e eles vieram e tomaram para si mulheres e tiveram filhos. Esses filhos foram gigantes, foram os nefilins, homens que eram vistos como heróis do passado, homens de renome, homens que tinham força, inteligência. E o livro de Enoque, que é um livro que não é canônico, é um livro que a gente não considera inspirado por Deus, mas fala muito mais disso, e a gente vai ver lá em Judas, que Judas pega o livro de Enoque como base para explicar sobre esses mesmos anjos, e depois nós vamos ler um pouco sobre o livro de Judas. Então o que está acontecendo aqui é que anjos, seres metafísicos, que a Bíblia diz que eles podem se transformar num corpo físico, porque vocês se lembram que a aparição de anjos, homens que estiveram com anjos, que comeram com anjos, né? Então eles podem se transformar, ter um corpo como nós, mas eles são metafísicos. Eles tomaram mulheres para si e tiveram relações sexuais. Mas tá, pastor, Jesus falou que os anjos não têm atração sexual, nós no céu vamos ser como anjos. Então não estou conseguindo compreender isso daí. Mas é que a questão é que aqui está falando de seres malignos, anjos. Você vê o que acontece depois no texto, quando você continuar lendo em casa, ou melhor, a gente já viu aqui no versículo 6, que a maldade aumentou. Depois de ter essa hibridização, a maldade começou a se proliferar de uma maneira muito grande, e o que vem depois é o dilúvio. As coisas que aconteceram ali foram tão drásticas que depois Deus manda o dilúvio, ou seja, Deus destrói a raça humana, deixando só 8 ali, Noé e mais 7, porque era tão grave o que tinha acontecido. O que tinha acontecido dali para frente foi tão grave. Vocês vão ver que o texto está falando exatamente disso, porque o segundo exemplo de 2 Pedro é o do dilúvio, ou seja, ele continua seguindo o raciocínio de Gênesis 6. Anjos caídos, demônios tiveram relações com mulheres, porque não por desejo sexual, mas por domínio da terra. Mundo jaz do maligno, o governo que rege esse mundo é maligno, os seres malignos que controlam o sistema que rege esse mundo. E eles então, fazendo essa hibridização, né, muitos não acreditam nisso, mas a palavra hebraica está falando de filhos de Deus, está se dirigindo a anjos, e a gente vai ver lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 6. Jó, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Vocês sabem o que está falando aqui, né? Há aquela conversa de Satanás e Deus, ó, o teu servo Jó ali, e daí Satanás pede permissão para Deus para tocar nas coisas de Jó ali. Vocês conhecem a história de Jó. A NVI já traduziu como anjos, mas a palavra hebraica é Belá Elohim. Elohim, aliás, que é Deus, os filhos de Deus. Olha só, a Almeida Corrigida e Fiel diz assim, o mesmo versículo, Jó capítulo 1, versículo 6: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vejam como os dois textos poderiam ter sido traduzidos de maneira igual. Gênesis 6, os anjos tiveram relações com mulheres. Jó, os anjos se apresentaram na presença de Deus, e também Satanás. As duas palavras hebraicas são a mesma, e não existe variação no Velho Testamento dessas palavras. Não, mas essa palavra está falando de homem em outro texto, estas mesmas palavras estão falando de pessoas em outro texto. Não, nos dois textos que são usados, em Gênesis 6 e em Jó, no livro de Jó, está falando de anjos. Anjos tiveram relações com mulheres. Os anjos que Deus não poupou porque pecaram, o pecado deles foi esse.
foi ter relações sexuais com mulheres, e depois ele diz assim, lançou ao inferno. A tradução da NVI aqui também não é muito boa na questão do inferno, porque a palavra grega no texto de 2 Pedro é tártaros. Vou explicar mais uma coisa complicada para vocês aqui nesse texto. São bastante coisas complicadas nesse primeiro ponto. A palavra inferno, ela foi introduzida na Bíblia posteriormente. Na Vulgata Latina, Jerônimo, que era um bispo católico, que era um católico, aliás, e ele traduz a Bíblia inteira para o latim. E de 3 palavras gregas, gena, G-E-N-E, N-N-E, ou N-N-A, e Tártaros e Hades, ele traduz essas 3 palavras para infernos, a palavra em latim infernos, ou seja, são 3 palavras gregas falando sobre 3 coisas diferentes que são traduzidas para uma mesma palavra para o latim. Eles embolaram ali e traduziram iguais. Guiena é um lugar, ou alguns falam Geena, eu até hoje não sei qual que é a pronúncia correta, porque cada pastor fala de uma maneira diferente, então eu não sei qual das duas mas isso não é importante. O que acontece é que Jesus está falando de um lixão fora de Israel, que era o Vale de Guiena, que era um lugar que ficava queimando fogo e enxofre todo dia e noite. Ali eram jogados até corpos de pessoas, era um lixão, corpos de animais, e ficava queimando dia e noite. Então Jesus, quando ele fala do inferno, ele fala assim, vocês vão ser lançados no Guiena, porque ele está falando de um lugar que eles conheciam, que é um lugar, então, o lugar que nós vamos ser lançados, os condenados, vai ficar queimando dia e noite, nós vamos ficar queimando como aqueles corpos lá, como aquele lixão. Agora, quando ele fala de Hades, ele está falando da sepultura. Ele não está falando do inferno, ele não está falando de uma prisão, ele está falando da sepultura. Desceu ao Hades, o credo apostólico diz que Jesus desceu ao Hades, desceu à mansão dos mortos. É uma confissão de fé que não é da igreja romana, é nossa, é dos cristãos, Então quando Jesus desceu ao Hades, quer dizer que Jesus morreu, ele foi à sepultura. Não é um outro mundo, não é o mundo dos mortos, é a sepultura, ele morreu. E Tártaros, a palavra Tártaros, o próprio texto explica aqui na segunda parte do versículo 4, diz assim, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Então Tártaros é uma prisão espiritual onde Deus jogou esses demônios que saíram da sua natureza e pecaram, tomando para si mulheres humanas. Os filhos de Deus, os Belai Elohins, anjos caídos, tiveram relações sexuais com mulheres humanas. Olha só que interessante, Lucas no capítulo 8, versículo 31 diz assim, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Vocês que são grandes conhecedores da palavra de Deus sabem do que eu estou falando, Jesus chega à cidade de Gadareno, ele encontra ali um endemoniado, ou melhor 2, mas a história acontece com um, se prostra aos pés do Senhor, Filho do Deus Altíssimo, viesse nos atormentar antes do tempo. Conhecendo já Jesus, já ficaram com medo, os demônios, quem é você? Eu sou legião, porque nós somos muitos. Ele fala para Jesus. Aí eles imploram para Jesus, para que Jesus não mande eles para o abismo, ou seja, esses anjos, esses demônios, esses anjos caídos sabem, alguns anjos caídos, alguns demônios, porque pecaram, foram lançados no Tártaros, foram lançados em abismo, foram lançados, como o texto diz aqui, em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo. Esses demônios, essa legião de demônios que estavam neste homem que vivia no meio dos túmulos, sabendo disso, tendo esse conhecimento de anjos que pecaram, de demônios que pecaram, tendo relações sexuais com mulheres, foram mandados, estão aprisionados, eles ficaram com medo. Não, nos mande para os porcos, não nos mande para o abismo, vieste nos atormentar antes do tempo, o Senhor está querendo nos prender antes do juízo. Eles já sabem que estão condenados, eles já sabem que vão sofrer, mas eles estavam com medo de Jesus ali, porque Jesus pudesse mandar eles para o Tártaros, pudesse mandar eles para esta prisão espiritual, que Deus não poupou esses que pecaram, que tiveram relações sexuais com mulheres, mas mandou eles para esse lugar até se concluir o juízo. Apocalipse no capítulo 9, versículo 1 ao 3, olha só que interessante entender isso daqui, porque está muito próximo, nós estamos vivendo nos últimos dias, e nessa pregação vai ser um alerta para a igreja. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao 3 diz assim,
O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ele abriu o abismo, subiu dele uma fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu se escureceram como a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como os de escorpião da terra. O que o texto está falando aqui, vocês sabem a linguagem, entendem um pouco sobre a linguagem de Apocalipse, numerológica, fantástica, figurada. Vai acontecer algo na quinta trombeta, que anjos vão ser soltos com a chave deste abismo onde estão presos esses demônios. Esses demônios serão soltos com o propósito de Deus para atormentar a terra, e aqui eles são descritos como gafanhotos. Esses gafanhotos está falando de demônios que estão presos em abismos, nesse Tártaros, a qual vão ser soltos nos últimos dias para atormentar as nações. Então, a presença demoníaca nos últimos dias vai ser muito grande, porque esses anjos que pecaram e foram presos no Tártaros, aqui traduzido para inferno, vão ser soltos para atormentar as pessoas. Então, nesses dias, e o texto você pode ler em casa, o capítulo 9, mais adiante, diz que eles só não receberam poder para tocar naqueles que têm o selo do Espírito Santo. Eles só podem tocar naqueles que não têm o selo do Espírito Santo. Ou seja, a igreja vai estar aqui na terra. A igreja vai presenciar. Depois da grande tribulação da igreja, a ira de Deus vai começar a ser derramada sobre o mundo. Deus vai estar guardando a sua igreja, e nós vamos ver o mundo passando por grandes dificuldades, atormentados por demônios. E o que o texto descreve aqui que vai acontecer é muito feio mesmo. É um alerta para a igreja estar de fato com os olhos abertos a cada dia. Tártaros aqui então é um abismo espiritual que Deus prendeu esses demônios que saíram e tiveram relações sexuais com mulheres, a qual diz Gênesis 6, que eu já expliquei para vocês, sendo amparado pelo texto de Jó, que está falando de fato de anjos ali. E Judas no capítulo 1, versículo 6 também é um paralelo com esse texto, diz assim: e os anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Veja que Judas está falando a mesma coisa, e Judas ele pega a base com o texto apócrifo de 1 Enoque, que fala bastante dos nefilins, bastante de como aconteceu com os anjos ter vindo à terra. Ele fala até o lugar que isso aconteceu, lá em Israel, que os anjos desceram, tomaram mulheres e aconteceu essa hibridização. E lá no livro de Enoque, a gente não acredita que é um livro inspirado por Deus, mas isso não quer dizer que nele não há verdades. A gente estuda a história aí, não são livros inspirados por Deus, mas contam a história. Então, pode ser, a gente não consegue comprovar, mas olhando os versículos bíblicos, olhando para 2 Pedro, olhando para Judas, e Judas falando de 1 Enoque, que de fato Enoque tem alguma verdade nele, porque o Judas está se espelhando nos livros dele para escrever sobre esses anjos que pecaram e saíram da sua posição de autoridade, e Deus os jogou em abismos, em prisões, até vir o dia do juízo. Então o princípio aqui é: se Deus não poupou nem os anjos, nem esses anjos que pecaram, tiveram relações sexuais com mulheres, quem dirá os falsos mestres? Se Deus não poupou os anjos que pecaram, se Deus não poupou os anjos santos, o exército metafísico, Deus não poupou eles. Eles estão num grau de autoridade muito mais elevado do que qualquer mestre ou falso mestre. Então, se Deus não poupou nem os anjos, Ele com certeza não vai poupar os mestres. E aqui veja que o texto já nos dá a ênfase de que o juízo é mais severo no grau de importância. Os anjos não têm corpos, não vêm da descendência de Adão, eles têm um corpo celeste, um corpo celestial, então eles podem fazer essa transição para o nosso mundo, porque eles estão na eternidade. E esses anjos que estão presos por conta disso, eles cometeram esse crime grave, esse pecado grave, e eles, como têm um grau de importância no reino celestial, a ênfase do juízo sobre eles vai ser muito grande. E o texto então vem nos dizendo que esses falsos mestres que se colocam em lugar de autoridade para ensinar heresias para a igreja, o juízo sobre eles também vai ser muito grande. O castigo sobre eles vai ter uma ênfase muito maior. Tiago no capítulo 3 está falando dos verdadeiros mestres, mas ele diz assim para a igreja: poucos de vocês sejam mestres, porque vai recair um juízo muito mais rigoroso sobre vocês que ensinam. Então é para que tenham poucos mestres, é necessário que tenham mestres,
mas não queira qualquer um ser mestre aí, porque se você ensinar heresias, não estou falando de erro teológico, heresias, desviar a igreja de Cristo para crer em outras coisas, crer em algo que Deus não mandou, ou falar algo que Deus não mandou falar, é muito grave, muito grave. Deus não poupou os anjos, não vai poupar os falsos mestres. Versículo 5, sigam comigo ali na continuação. Faltou explicar uma coisa, né? Não sei se vocês perceberam, Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? O texto de Gênesis 6 está falando que Deus se arrependeu e cortou o coração dele, porque ele viu que a criação dele se desviou de tal maneira, com esses híbridos vivendo no meio ali. Você vai encontrar, se você pesquisar sobre Nifilins, você vai encontrar arqueologia mostrando que esses seres existiram em todas as outras culturas do mundo. Todas essas outras culturas falam desses seres híbridos. Vocês vão conhecer os semideuses. A gente sabe que são demônios os deuses. Tomaram mulheres, nasceu semideuses. E aí a gente vai ver em todas as culturas, os nórdicos, os egípcios, os gregos, falando desses seres que deuses tomaram para si mulheres e nasceu esse semideus. Mas Deus, vendo isso, se arrependeu ou não se arrependeu? A palavra hebraica usada aqui não tem como traduzir. Talvez os judeus da época conseguiam entender mais, mas nós não conseguimos traduzir o sentimento, porque assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Salmos é poesia, são músicas. Poesia não se traduz. São coisas que a pessoa está sentindo ali na hora e ela coloca em palavras. Você não consegue fazer isso, só se a pessoa estiver na tua frente. Então as traduções tentam se aproximar ao máximo do que aquele homem estava passando, traduzindo as palavras. Mas nem sempre as traduções conseguem mostrar de fato, às vezes a ira ou às vezes o amor. Neste caso, a única tradução que se aproxima do que Deus sentiu seria arrependimento. Mas Deus não se arrepende. Então, quando você estuda o contexto, você estuda a língua original, você vê que não tem como traduzir, não tem palavra no português para a gente traduzir qual foi o sentimento de Deus ao ver a raça humana se corrompendo de tal maneira. É lógico que Deus não foi pego de surpresa, então é óbvio que ele não se arrependeu. Fiz, não sabia o que ia dar, deu nisso, agora estou arrependido. A gente sabe que Deus não é assim, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, detém todo o poder. Dito isso, explicando esses pontos que são pontos difíceis de entender, depois se vocês quiserem me questionar mais sobre isso, a gente conversa muito mais. Eu sei bem mais a respeito sobre essas coisas, mas o tempo não é hábil o suficiente para que a gente se aprofunde mais nessa questão desses seres. Versículo 5 então de 2 Pedro no capítulo 2 diz assim: Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo. O segundo aspecto então que Pedro está mostrando aqui do juízo de Deus é que ele não poupou o mundo antigo. Do que ele está falando? Do dilúvio, é o que ele vai falar mais à frente também sobre Noé. Deus trouxe o dilúvio ao povo antigo, e veja que interessante, qual que é o texto? Pedro está seguindo uma linha de raciocínio. Ele vem falando dos anjos que tomaram para si mulheres. Pastor, mas eu acho que não é isso. Mas veja que Pedro está numa linha de raciocínio lógica, e ele continua falando de Gênesis 6. Gênesis 6, capítulo 6, versículos 5 e 7 diz assim: O Senhor viu, veja que é a continuação do texto que nós estávamos lendo. Versículos 5 ao 7. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. Agora vocês já entenderam essa questão do arrependimento de Deus aí, que não tem como expressar o sentimento que Deus teve, mas a decisão de Deus foi destruir todas as pessoas. E você sabe que continuando o texto, ele vê que Noé então é um homem justo, e ele decide então salvar Noé e a sua família, manda Noé construir a arca, porque ele já deu o tempo certo para que a terra se rompesse e as comportas do céu também se abrissem, para que esse grande dilúvio acontecesse, destruindo toda a terra. Gênesis no capítulo 7, versículo 22 a 24 diz assim: tudo o que havia na terra seca tinha tudo que havia em terra seca e tinha as narinas, o fôlego de vida, morreu.
Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como animais grandes, animais de pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Veja que Pedro está seguindo uma linha lógica, um raciocínio lógico e contínuo. Ele vem falando desses anjos que tiveram relações com mulheres, começa a falar que Deus não poupou esses anjos, começa a falar que Deus não poupou também a raça humana que estava seguindo aquele pensamento, as atitudes malignas ensinadas por esses seres híbridos, e ele começa então a falar do dilúvio. Ele está seguindo uma linha de raciocínio, capítulo 6, capítulo 7, ele está falando ali do começo de todas as coisas, a raça humana se corrompendo, e ele diz no mesmo texto aqui, do versículo 5 de 2 Pedro, no capítulo 2, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Gênesis 6, no capítulo 8, diz assim: Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Por que Noé foi salvo? Por causa da benevolência de Deus, da graça de Deus. Deus decidiu salvar Noé e a sua família. Foi decisão de Deus, não foi clamor de Noé, foi Deus que decidiu salvar Noé. Veja que interessante alguns pontos que nós temos que ver aqui. Quando ele está falando aqui que Noé era um pregador de justiça, nós começamos a imaginar, mas como que Noé era um pregador? Como que Noé já pregava naquela época? Vocês se lembram que Noé, ele clamava ao povo, Noé pregou ao povo, Noé tentou alertar por 100 anos o povo. Eu estou fazendo a arca, se salvem, venham comigo, e aquele povo não escutou. Então Noé era um pregador da justiça, e a palavra justiça aqui vem de justificado, esta palavra que eu enfatizo tanto para vocês, alguém que é justificado por Deus, alguém que na cruz do Calvário foi livre dos seus pecados e foi tornado justo perante Deus. Mas como assim no Velho Testamento alguém que foi justificado se Cristo ainda nem tinha morrido? É exatamente isso. A salvação sempre foi pela graça. A justificação dos nossos pecados, ser tornados justos perante Deus, sempre foi da mesma maneira. No Velho Testamento eles acreditavam no Cristo que viria morrer por eles, e nós acreditamos no Cristo que já veio morrer por nós. É a mesma salvação pela fé em Jesus Cristo, o sacrifício santo do Messias. Romanos no capítulo 3, versículo 20 ao 24 diz assim. Romanos no capítulo 3, versículo 20 ao 24. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Ninguém vai ser declarado justo perante Deus baseado na lei, pois é mediante a lei que os tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Noé era um pregador da justiça. Noé era um pregador da justificação de Deus pelos seus escolhidos, pelos seus eleitos. Noé era alguém que enfatizava isso. Você já vê que Deus escolheu Noé. Foi a benevolência de Deus que fez com que Noé e sua família fossem salvos, foi por pura graça. Não foi porque Noé clamou a Deus, me salva porque vai ter um dilúvio. Não, ele nem sabia disso. O plano era de Deus, estava na eternidade. E quando Deus começa a concretizar esse seu plano, Noé já estava preparado com a instrução do Senhor, a arca e sua família e os animais, assim como Deus ordenou, já estavam protegidos. Romanos do capítulo 5, versículo 1 ao 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós somos justificados pela fé. A fé é um dom de Deus, você já sabe disso, eu enfatizo em quase toda a pregação. Nós recebemos essa fé, nós não nos esforçamos para tê-la, Deus nos deu, é dom de Deus, e por meio dessa fé nós somos justificados. Mas por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. E por causa dele agora nós temos paz com Deus. O mesmo texto no capítulo 5 mais adiante vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Agora por causa da justificação de Jesus Cristo, levando sobre si os nossos pecados, ressuscitando e aplicando a justiça dele nas nossas vidas. Ele levou sobre si os nossos pecados e a justiça dele foi imputada a nós. Agora nós somos justificados. Então quando a palavra justiça, pregador de justiça, aparece aqui, ele está falando de alguém que é aceitável perante Deus.
Noé estava pregando uma conduta que é aceitável perante Deus, mas o povo daquela época não aceitou, e por isso Deus condenou o mundo antigo. Porque Noé, pregando a justiça de Deus, qual era a maneira que Deus queria que eles agissem, qual era a maneira que aceitável a Deus, esses homens não agiram dessa maneira, então eles foram condenados. E o texto já nos deixa claro aqui: se Deus não poupou o mundo antigo, veja, de toda a humanidade 8 foram salvos só do dilúvio, então Deus também não vai poupar os seguidores desses falsos mestres. Veja que o texto até aqui está falando do número muito pequeno, 8 pessoas. No mundo inteiro, do mundo inteiro, 8 pessoas foram salvas, e muitos eram os que seguiam o caminho da perdição, assim como nós vimos no começo do texto, versículo 1, 2 e 3, os falsos mestres e muitos que seguem ele. Por isso eu não tenho nenhuma preocupação de encher a igreja rápido, de fazer com que esse ministério cresça rápido. Não precisa ter muitas pessoas, nós estamos em poucas pessoas, precisa ter muitas pessoas, é óbvio, nós temos que proclamar o evangelho, é nosso dever. Se nós estamos em poucas pessoas, também é culpa nossa. Mas o meu intuito não é encher esse lugar, ou um lugar posteriormente que nós venhamos alugar, de pessoas que não sejam ovelhas de Cristo, ou que queiram viver de qualquer maneira, porque a característica do falso mestre é deixar com que as ovelhas de Deus, ou melhor, deixar com aqueles que se reúnem como igreja, talvez nem todos sejam, vivam de qualquer maneira, libertinagem. Deus não poupou o mundo antigo, como aquele mundo era, um mundo corrompido, ímpio. Deus olhou para eles: eu vou destruir tudo isso. Nós não temos nem palavra para traduzir o sentimento de Deus, a qual foi traduzido para arrependimento, quando Deus olhou a perversidade do homem e decidiu destruir todos. Então, se Deus não poupou o mundo antigo, Deus não poupou os anjos, não vai poupar os falsos mestres, também não vai poupar os seus seguidores. Jesus já tinha falado disso, Jesus já vinha enfatizando essas coisas. Nós estamos vivendo os dias de Noé, nós estamos vivendo nos dias a qual Jesus falou: vai ser como nos dias de Noé. Mateus no capítulo 24, versículo 37 ao 41. Vocês sabem do que eu estou falando, já expliquei para vocês, vocês são grandes conhecedores da palavra de Deus, a memória bíblica de vocês já é ativada e vocês já sabem, mas para os irmãos que vão nos assistir posteriormente, então eu vou ler os versículos, né? Mateus no capítulo 24, versículo 37 ao 41, diz assim: como foi nos dias de Noé? Como que foi nos dias de Noé? A libertinagem, sodomia, os homens fazendo e vivendo como queriam, até que então Noé entrou na arca, começou o dilúvio ali, e o que aconteceu? Todas aquelas pessoas foram levadas pelo dilúvio. Preste atenção nessa palavra, levados. Noé ficou guardado, ficou salvo em segurança dentro da arca, no meio do dilúvio, mas veio o dilúvio e levou todos aqueles para a perdição, para a condenação, para a morte. Entenderam? Amém. Glória a Deus. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha só que interessante. O povo estava vivendo de qualquer maneira. Noé era o pregador da justiça: vocês devem viver de uma maneira. Eles não queriam viver. Levou anos para Noé construir a arca, juntar todos os animais como Deus mandou, e aquele povo vivia como queria. Quando começou o dilúvio, diz que a terra se rompeu, verteu água, as comportas do céu abriram, começou a chover, e a terra foi inundada, e todas aquelas pessoas foram mortas, foram destruídas. Veio o dilúvio e os levou a todos. E o texto continua dizendo no versículo 40 ao 41, dois homens, ou melhor, ele terminou o versículo 39 dizendo: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, dois homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado, duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Quem vai ser levado? Os condenados, é óbvio. Muitas pessoas usam esse texto aqui, versículo 40 e 41, tiram fora do contexto e dizem: isso aqui é arrebatamento secreto. Vai ter tanta impiedade no mundo que Deus vai tirar uns e vai levar para o céu, e outros vai deixar. Mas o texto está dizendo que os que são levados são os ímpios, são os condenados. No tempo de Noé, Noé ficou salvo dentro da arca, e veio o dilúvio, levou a todos. E agora na vinda do Senhor vai ser assim: a igreja vai estar guardada, o Senhor vai salvar a sua igreja, e vai vir a ira de Deus e vai levar os ímpios. Dois homens vão estar no campo, um vai ser levado para a destruição, e um que é o escolhido de Deus, salvo, vai ser deixado salvo, guardado, assim como Noé foi deixado na terra no meio do dilúvio.
É simples entender o texto quando você lê o texto completo. Deus não poupou aqueles homens, e hoje nós estamos vivendo nesse mesmo tempo de Noé, igualzinho, como foi nos tempos de Noé. Você estuda como foi nos dias de Noé, você consegue olhar para os dias de hoje. Os falsos profetas estão aí, os ímpios seguindo esses falsos profetas, muitos seguem eles. A libertinagem se espalhando dentro da igreja, ou melhor, daquilo que se diz igreja, porque muitas são seitas. O pastor que casa e separa toda hora. Ah não, mas Deus quer que você seja feliz. Deus é amor, Ele entende. É namoro dentro da igreja, de qualquer maneira. O jovem já namorou com quase todas as meninas da igreja, ou a menina já namorou com quase todos os jovens da igreja, já não sabe mais o que escolher. Tanto que os números agora na pandemia dizem que muitas jovens de dentro da igreja engravidaram de homens de fora da igreja. Tá, mas você está se apavorando com o quê? Se o pastor não prega contra o pecado, se o pastor só prega, ou o falso pastor só prega prosperidade, só prega coisa boa, que nada vai acontecer, não luta contra o pecado. Você quer que quando as pessoas começam a se afastar da igreja no meio dessa pandemia, que a igreja teve que ficar só nos cultos online, não mais se reunindo, você acha que essas pessoas iam fazer o quê? Não estão fundamentadas na fé, não têm o conhecimento de Deus, então são facilmente levados por ventos de doutrinas, que homens infiltrados, agentes de Satanás infiltrados, vêm ali e introduzem no meio. Nós estamos vivendo nos últimos dias, irmãos. Os dias como de Noé, os dias que nós estamos vivendo hoje, os casamentos não duram mais, e as estatísticas no nosso país é que o maior número de divórcio é dentro da igreja. Como é que pode isso? Um povo que era para honrar a Deus, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Tem os casos que Deus aceita ali, a questão de abandono, né, de agressão, questão do adultério, porque daí já não é mais casamento, já não existe casamento, nunca existiu casamento. Então, para ser casamento tem princípios. Se não tem mais os princípios do casamento, já não existe mais casamento. A parte que está fazendo isso, que está causando isso, já abandonou. Então você está livre para ir e viver a sua vida com Deus. Mas homens que a troco de nada casam e separam de qualquer maneira. A libertinagem se adentrando cada vez dentro da igreja, que os retiros de jovens são para namoro. Os encontros que eles falam que encontram com Deus são para namoros. São os jovens se pegando atrás dos pavilhões. Como assim que a igreja não se levanta? Como assim que esses pastores não se levantam? Deus não poupou o mundo antigo. Deus não vai poupar esses falsos pastores e esses seguidores. Nós estamos vivendo os dias de Noé. É com grande severidade. Vocês vejam que ele está aqui seguindo uma linha de raciocínio ali de Gênesis 6, 7 e em diante. Os anjos Deus não poupou, e também não poupou o mundo antigo. Ele destruiu todo mundo, só 8 ficaram. Versículo 6, sigam comigo. Diz assim, vamos ver o terceiro aspecto do juízo de Deus. A primeira parte diz assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas. Vê como Pedro está seguindo o raciocínio de Gênesis. Agora ele vai lá para Gênesis no capítulo 19, no versículo 24 ao 25. Gênesis capítulo 19, versículo 24 ao 25, diz assim: então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. É muito fácil entender onde que Pedro está chegando aqui. Deus não poupou os anjos, o mundo antigo não poupou nem a cidade de Sodoma e Gomorra. Como era aquela cidade? Se você estudar Sodoma e Gomorra, você consegue identificar hoje os dias de Noé, e Sodoma e Gomorra é o que o mundo está vivendo nos dias de hoje. O amor se esfriando, as pessoas não têm compaixão umas pelas outras, elas querem viver ao seu bel prazer. E a característica do falso líder é isto. Quando ele vem falando do versículo 1, 2 e 3, ele fala desses libertinos que introduzem doutrinas destruidoras. Ele está falando desses homens que estão ali para se aproveitar da igreja, se aproveitar dessas pessoas. E esses homens, eles não confrontam o pecado. Você não vai ver debate para santidade. Não, Deus é amor. Era isso que os gnósticos da época falavam. Eles falavam na época que já que Jesus nos libertou, Deus nos libertou, nós somos libertos e agora nós podemos viver da maneira que a gente quiser. Deus não quer que você seja feliz, irmão? Deus não te ama incondicionalmente? Então você acha que Deus se importa da maneira que você faz sexo? Se é com homem ou com mulher? Se é mulher com mulher e homem com homem? Não, você já foi liberto. Então o que você faz em carne já não precisa mais. Jesus já levou sobre
conheci todos os seus pecados, então tudo que você pecar já está perdoado, Jesus já levou sobre ele, então você pode viver da maneira que quiser. E ele, não, Deus é amor, ele entende, ele conhece meu coração. O argumento das pessoas é o pior possível. Deus conhece o meu coração, e você não tem medo disso? Porque se Deus não poupou os anjos, não poupou o mundo antigo, não poupou Sodoma e Gomorra, você com o coração podre, agindo de qualquer maneira, dizendo que Deus ama e diz, Deus conhece meu coração, isso é um argumento contra você, não a favor. E eu não conheço o teu coração, mas Deus conhece, então você vai para o inferno porque Ele conhece o teu coração. E Ele condena as pessoas porque Eles sabem quem são, e Ele salva segundo a sua vontade, segundo a sua graça. Deus não poupou o mundo antigo, Ele mandou cair fogo e enxofre. E se vocês conhecem um pouco sobre o contexto da época, vocês sabem que aquela cidade foi reduzida a cinzas. A ênfase aqui é que foram reduzidos a cinzas. O texto continua dizendo ali, no mesmo versículo 6 ali do capítulo 2 de 2 Pedro, diz assim, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então, Pedro ele pega a destruição que aconteceu em Sodoma e Gomorra, como foi lá, e ele diz assim, isso é só um exemplo do que acontecerá aos ímpios. É claro, você com clareza consegue entender o texto. Deus não condena ninguém sem alertar. Deus não manda ninguém para o inferno que não sabia. Eu não sabia que era assim. Não, Deus ele mostra no Velho Testamento, assim como Ele fez com os anjos, assim como Ele fez com o mundo antigo, assim como Ele fez com Sodoma e Gomorra, para mostrar como exemplo para nós que estamos frequentando a igreja, que fazemos parte do corpo de Cristo, e aqueles infiltrados que também podem estar aqui no nosso meio, que Deus ele destrói os ímpios. Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus é amor, mas Ele é um Deus de ira. E Ele não poupou e não vai poupar aqueles falsos mestres e também aqueles que o seguem. Mateus no capítulo 10, versículo 14 ao versículo 15, Jesus ele já está falando sobre isso. Que é o que aconteceu com Sodoma e Gomorra é um exemplo para aqueles que rejeitaram ou que vão rejeitar e estão rejeitando o Evangelho nos dias de hoje. Mateus capítulo 10, versículo 14 e 15 diz assim, se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudo a poeira dos seus pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O texto está dizendo assim, Jesus envia os seus discípulos para proclamar o Evangelho, para curar pessoas, expulsar demônios, dizer, o reino de Deus é chegado até vocês. Fiquem na casa que receberem vocês, não fiquem trocando de casa. Quando vocês chegarem, digam para essa casa que a paz esteja nessa casa. Se ali morar um homem de paz, que a paz esteja nessa casa. Se ali não morar pessoas de paz, então você retire a paz. É interessante como Jesus explica essa questão. E em sinal de protesto por eles terem rejeitado o Evangelho, saiam. Vocês sabem que os lugares que eles andavam era deserto, então tinha muita poeira. Bata a poeira do corpo, em sinal de protesto contra aquelas cidades, contra aquelas pessoas, contra aquela cidade ou aquelas pessoas, e Jesus enfatiza, vocês se lembram de Sodoma e Gomorra? Vocês se lembram o que aconteceu com eles? Vocês se lembram como eles eram? Libertinos, como eles agiam? Vocês se lembram como Deus reduziu aquelas cidades, e até as cidades circunvizinhas, várias cidades ao redor também foram destruídas. Até hoje não tem. Vocês sabiam que até hoje na cidade de Sodoma e Gomorra, onde existiram a cidade de Sodoma e Gomorra, nunca mais foi feito nenhum tipo de construção? Até hoje, é uma terra amaldiçoada, nada vinga, nada dá, não vai nem que você for lá investir, fazer alguma construção, ninguém faz, é uma terra amaldiçoada. Ele está dizendo assim, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que rejeitam os pregadores de justiça, como Noé era, o juízo sobre eles no dia do Senhor vai ser muito mais rigoroso. Deus vai ter mais piedade de Sodoma e Gomorra, e olha como eles eram, do que as pessoas que hoje rejeitam o Evangelho, hoje rejeitam os pregadores e a pregação do Evangelho. Jesus já vem nos alertando sobre isso. Vocês sabiam que, até eu li nos comentários hoje sobre essa história, que teve uma época recente que um grupo de empresários que foram lá para onde existiam essas cidades, nessa região onde existiam Sodoma e Gomorra, e eles iam fazer uma rede de cassinos lá e outros entretenimentos, E vocês sabem que a jogatina, a prostituição, onde tem cassino tem de tudo ali, drogas, armas, tem de tudo no meio deste mundo. Um deles clamou, um destes
empresários dizem assim, olha só como ele diz: não comecemos tudo aquilo de novo. Vamos lá, vamos construir os cassinos lá, jogatina, bebedeira, a galera vai lá, prostituição e tudo que envolve isso daí. Um deles, eu acredito que foi a revelação de Deus isso, né, para ele falar essas palavras. Não vamos fazer de novo como Sodoma e Gomorra fez. Não vamos agir de novo no mesmo lugar como eles fizeram. Olha o que aconteceu com eles. Se Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, quem dirá nós nos dias de hoje? Deus não poupou os anjos, não poupou o mundo antigo, Noé era pregador de justiça, e não poupou também a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não vai poupar os falsos mestres e não vai poupar os seus seguidores. Os falsos mestres e os seus seguidores estão lado a lado. Pessoas dizem assim: não, mas a pessoa está sendo enganada. É mentira. É mentira. A pessoa não sabia. Não, isso daí não é verdade. É simples. Eu quero cura, então eu vou aonde me dá. É a mesma coisa, eu vou no mercado. Se não tem o que eu quero no mercado, eu vou no outro mercado. Então a pessoa já está indo por causa dessas cobiças, não está indo por causa de Deus. Essa pessoa não é enganada. A pessoa vai por causa de Deus, para glorificar a Deus, independente se está bem ou se está mal, ela vai para glorificar a Deus. E tem gente que não vai para glorificar a Deus, vai por causa dos seus próprios desejos. Então está sendo enganado por alguém? Está sendo enganado pelos maus desejos do seu próprio coração. Só se for isso, está mentindo para si mesmo na frente do espelho. Por isso o juízo de Deus vai ser rigoroso sobre os falsos e sobre os seus seguidores. Só existe o falso mestre porque ele é sustentado por todo um aparato de seguidores que fazem com que essas pessoas existam. Os falsos mestres só constroem esses impérios porque tem pessoas que sustentam eles. É óbvio, faça os cálculos. Você dá 10% e Deus vai te dar em dobro do que você já recebe. É um cálculo fácil, né? Eu sou ganancioso, eu vou pelo dinheiro, então eu vou lá, dou 10% de investimento. Quem que não quer investir 10% e ganhar em dobro? E ainda pode jogar na cara de Deus: Deus, você é obrigado a me dar, porque eu dei. Falsos mestres, falsos profetas, Deus não vai poupá-los e não vai poupar os seus seguidores, porque a mesma motivação deles pregarem heresias é a mesma motivação que faz as pessoas seguirem eles. É a mesma motivação: cobiça, ganância, libertinagem. As pessoas querem agir de qualquer maneira, por isso que é difícil estar aqui. Por isso que é difícil ouvir, como um dos teólogos fala aí, ele diz assim: a Bíblia não é difícil de entender, a Bíblia é difícil de engolir. Entender, você estuda, você entende. É difícil de engolir essas palavras. Deus não vai poupar, não. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de ira. Ele é um Deus justo, Ele vai levar à destruição. E o exemplo de Sodoma e Gomorra é assim, aquela cidade as cidades foram reduzidas a cinzas. Os ímpios não vão ser reduzidos a cinzas. É só um exemplo do fogo que caiu sobre eles. Os ímpios vão queimar para sempre, no fogo que nunca se apaga. No dia do juízo, os falsos profetas e os seus seguidores vão queimar dia e noite num fogo que nunca se apaga. Aquelas cidades foram reduzidas a cinzas por causa do fogo. Os ímpios não. Nós vamos receber um corpo glorificado, eterno, e vamos morar com Deus. Os ímpios também vão receber um corpo glorificado. Ou melhor, um corpo eterno, não glorificado. Eles também vão ter um corpo eterno, mas para viver eternamente queimando no inferno, dia e noite sendo destruídos e sendo atormentados. E outra, a Bíblia diz que eles são atormentados na presença dos anjos e do Cordeiro. Sabe qual que vai ser o tormento deles no inferno? Jesus. Os ímpios vão ser atormentados na presença dos anjos e do Cordeiro. Jesus vai estar lá. Então o inferno não é a ausência de Deus, como muitas pessoas dizem. O inferno, sabe o que é o inferno? É a ausência de bondade, é a ausência de amor. Não. Fogo dia e noite, consumindo os corpos eternos, dor dia e noite, e as pessoas vão ver Jesus. Vão estar lá os santos anjos do Senhor e o Cordeiro de Deus, a Bíblia diz em Apocalipse. Assim como nós, os que somos salvos, justificados, vamos estar no céu, gozando com o Senhor da sua presença, do seu amor, de todas as coisas que Ele tem nos dado, já as promessas nos dias de hoje. Não se engane, esses três aspectos da justiça de Deus estão se cumprindo desde já sobre os filhos da desobediência, e vai se agravar cada vez mais, e muitos de nós vamos ver muitas coisas acontecendo nessa terra. Versículo 7 de 2 Pedro no capítulo 2 diz assim: mas livrou Ló, homem justo. Olha só que interessante esse texto aqui. Libertou Ló, que era primo de Abraão, foi liberto por Deus.
Mais um texto que fala de pouquíssimas pessoas sendo salvas. Ló e os seus familiares ali foram salvos. Ló era um homem justo, ou seja, justificado por Deus. Ele não era justo em si mesmo. Ele era um homem que Deus escolheu e tirou ele lá. E a prova é que Deus manda até anjos na casa de Ló. E o que acontece lá são coisas horríveis, né? Gênesis capítulo 19, versículo 5 diz assim... Gênesis capítulo 19, versículo 5. No Gênesis capítulo 19 diz que anjos foram visitar Ló, foram até a casa de Ló. Ló então convida esses anjos, né, que se materializaram como homens, entraram na casa dele. Olha como era depravada as cidades de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 5 diz assim: chamaram Ló, lhes disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Sabe o que os homens da cidade de Sodoma e Gomorra queriam fazer com os anjos? Estuprar os anjos. Queriam ter relações sexuais com os anjos. E Jesus falou que aqueles que rejeitam o Evangelho, Deus vai ter mais piedade desses homens do que aqueles que rejeitam o Evangelho. Deus vai ter menos rigor com a cidade de Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que com quem hoje tem rejeitado o Evangelho e seguido falsos profetas. Ainda no versículo 19, no capítulo 19, versículo 12 e 13 diz assim: os dois homens seguraram a Ló. Perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Deus olha para Sodoma e Gomorra, vê como está aquela cidade e envia anjos para destruir aquela cidade. Ló então recebe esses anjos na casa dele. Os homens da cidade começam a bater na porta: onde que estão os homens que vieram com vocês? Nós queremos ter relações com eles. Olha que ponto chegava. Publicamente. A homossexualidade publicamente nessa cidade. E vocês conseguem ver nos dias de hoje também. Vão lá e tentam estuprar esses dois homens. E o que acontece aqui é muito difícil de ler o que vem pela frente aí. Depois leiam nas suas casas. Mas o que acontece é que mais adiante, então, os homens tentam agarrar até a Ló, e os dois anjos puxam Ló para dentro, e eles ferem a visão destes homens da cidade, a qual eles não conseguem mais ver nada. Os anjos ferem a visão de todos esses homens daquela cidade, a qual eles não podem ver nada, e dizem: ó Ló, pega a tua galera aí, a tua família, e sai fora da cidade, porque Deus nos enviou aqui para destruir tudo. E daí vocês conhecem a história, que a mulher, não olhem para trás, a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Ló continua com a sua família a sua jornada. Romanos capítulo 1, versículo 26 ao versículo 27. Não era só para aqueles dias. Não era só para aqueles dias. Antes, até que o irmão Assir ache o versículo, vou ler a continuação aqui do versículo 7, capítulo 2. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Ele então estava abatido, desgastado, ele se afligia vendo aquelas coisas. A conduta daqueles homens era uma conduta indecente, a sexualidade libertina deles. Eles eram insubordinados, eles eram desregrados, eles não tinham princípios morais. E muitas pessoas dizem: não, mas isso era só lá para o Velho Testamento. Hoje nós somos libertos em Cristo Jesus, então hoje Deus quer que nós sejamos felizes. E a questão do homossexualismo, Deus ele só condenava no Velho Testamento, é coisa lá de Levítico, da lei de Moisés. No Novo Testamento isso não acontece mais. Deus não se preocupa com a sexualidade das pessoas. Mas então vamos para Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Se você olhar os dias de Noé, também tinha o homossexualismo, a homossexualidade. Depois em Sodoma e Gomorra, que a humanidade estava voltando a crescer, também a homossexualidade é uma característica do abandono de Deus para essas pessoas. Se você ler Romanos 1, diz que Deus os entregou às suas paixões. Vocês querem isso? Então vão.
Essa é a característica do filho de Deus e daquele que não é filho de Deus. Deus repreende e castiga aquele que é filho para trazer de volta. E os que não são, vocês querem? Então vai. É isso que vocês querem? Então eu vou entregar vocês para a paixão do coração de vocês, para vocês verem onde que vocês vão. E o texto diz que o fundo do poço de alguém que Deus entregou suas paixões é as mulheres tendo relações com mulheres e homens tendo relações sexuais com homens, se inflamando de paixão. A palavra grega usada aqui é um sentimento incontrolável. Esses homens têm um sentimento incontrolável, eles estão inflamando, queimando de desejo uns pelos outros. E a Bíblia diz que isso é porque Deus os entregou aos seus desejos. Então não adianta dizer que homossexualidade é só pecado lá no Velho Testamento, não, porque no Novo Testamento a característica de alguém que é entregue para suas próprias paixões é de fato isso. E depois Paulo vai começar a dar uma sequência ali, uma lista de outros pecados, de pessoas que cometem esses pecados, mas não só cometem, aprovam também esses que cometem. Ou seja, não é só quem é homossexual, mas aqueles que aprovam esse tipo de moralidade, ou de imoralidade, aliás. Sabia que eu posso até ser preso por causa disso que eu estou falando? Ia ser uma honra muito grande para mim, né? Um pecador pregando o Evangelho de Deus ser preso, né? Ia ser ia ter que cantar que nem Paulo e Silas, né? Porque na outra vez que eu fui preso, a culpa é minha, né? Agora, quem sabe ser preso pelo Senhor vai ser uma grande glória, né? Vou pregar lá para os presos dentro da cadeia. Já que eu tenho a ideia de ir lá pregar, quem sabe vai ser assim, né? Muitos de nós vão ser presos no futuro. Muitos de nós vão ser presos por estar pregando coisas como essa. Vamos ser chamados de intolerantes, de terroristas. Não, Deus é um Deus de amor. Não, Deus é um Deus que perdoa. Deus conhece o coração. Agora nós vivemos no tempo da graça, não mais da lei. Pois é, tempo da graça. Romanos capítulo 1. Falando da homossexualidade, como existia naquele tempo, homens se inflamando por homens, mulheres por mulheres. Estas pessoas acham que Jesus as libertou para viver de qualquer maneira. Gálatas do capítulo 5, versículo 1, e depois vamos ver o versículo 13 do mesmo capítulo, diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. E é muito fácil, quando você olha esse texto aqui, as pessoas dizem assim, não, Deus conhece meu coração, eu posso viver da maneira que eu quiser, mas então você não é liberto, você continua sendo escravo dos desejos do seu coração. O texto está dizendo que Cristo libertou vocês, mas não voltem a ser escravos. Não, agora eu sou liberto, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus me perdoa, Cristo já levou os meus pecados na cruz do Calvário. Essa ideia continua desde os dias de hoje, desses falsos mestres e os seus seguidores. Você vai falar, confrontar a pessoa? Não, ore pela minha vida, não julgue ele, ore por ele, vai pregar o Evangelho, pregue o amor, não repreenda, não denuncie, deixe que Deus vai tratar o coração dele. É mentira isso daí, gente. São falsos mestres, pessoas que seguem esses falsos ensinos, essas heresias. É nosso dever denunciar, é nosso dever confrontar. Se o irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele, repreende. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se ele não te ouvir, fala perante a igreja toda, cagueta o mano na frente da galera. E se ele não te ouvir, considera um descrente, um publicano, um gentil. Ou seja, exclui esse cara do meio de vocês. Aos Coríntios, Paulo falando aos Coríntios, eu estou sabendo, tem um cara aí que está tendo relações sexuais com a mulher do pai dele, ou seja, a madrasta. Entrega esse cara para Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo. E ele continua dizendo, quando eu falei para vocês que não era para se misturar com a galera desse mundo, eu não falei com os beberrões, com os libertinos desse mundo. Eu falei que todo que se diz irmão na fé, você acredita em Cristo? Sim, Jesus? Beleza, você é irmão na fé, mas beberrão, libertino, e ele começa a citar aquela mesma lista que ele cita para os outros. Ele diz assim, com estes não sentem nem para comer uma refeição. Diz irmão na fé, mas vive a vida de qualquer maneira, é falso, vai ser destruído, como os anjos, como o mundo antigo, como Sodoma e Gomorra. As características estão fáceis aqui para vocês verem. É o falso mestre, o falso profeta que ensina esse tipo de coisa. Não, é prosperidade, é graça, é paz, é amor, você pode viver da maneira... Não, Deus entende o teu caminhar. Você é o ouro puro, meu filho. Não, fique tranquilo, Deus ele vai te perdoar de tudo. Deus é perdão? Ele perdoa sim, mas não viver de qualquer maneira não é característica de alguém que foi salvo.
Viver de qualquer maneira, aos seus próprios prazeres, não é característica de alguém que foi salvo. O texto é claro, Cristo nos libertou, mas não se deixe levar de volta para o jugo de escravidão. Gálatas 5,13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Vocês foram libertos, vocês vivem em liberdade, mas não em libertinagem. Não é para vocês ficarem sendo levados pelos desejos da carne de vocês, não é para vocês agir como a carne quer. Nós não somos feras, nós não somos animais irracionais que se deixam levar pelos desejos da sua carne, ou melhor, não deveríamos ser assim. Nós somos libertos do pecado, mas nós não somos libertos de Deus, nós pertencemos a Ele. Não foi para a libertinagem que Deus nos chamou, para que a gente viva uma vida desregrada. A vida desregrada, sem princípios morais, era o povo da cidade de Sodoma e Gomorra. Se alguém dentro da igreja diz que pode viver de qualquer maneira porque Deus entende e conhece o coração, não é irmão, não sente nem para comer uma refeição com isso. Não tem práticas libertinas, não sente nem para comer uma refeição. E quando Paulo está falando isso aos Coríntios, ele diz assim, os de fora quem julga é Deus, os de dentro julguem vocês mesmos, expulse esse cara do meio de vocês. Não, que palavras duras, palavras bíblicas, palavra de Deus. Sabe o que é para fazer com o irmão? E é triste fazer isso, é repreender, que se ele sair correndo e nós excluir ele da igreja, se for um irmão de verdade, vai se converter, vai ficar triste por isso acontecer, não poder mais participar da igreja, não poder mais ouvir o evangelho, vai voltar e vai pedir perdão e vai dizer, não, eu estava errado, eu quero voltar à comunhão. Daí a gente de braços abertos recebe. Paulo na segunda carta diz assim, se o cara se arrependeu, não seja duro, agora abracem ele aí, tragam ele de volta para que ele não se entristeça. Mas se vem com arrependimento, vem pedir perdão, vem se acertar com a igreja, daí sim, não é de qualquer maneira, tem um procedimento. Aí sim a igreja abraça e volta à comunhão. Agora, caso contrário, não volta mais, porque não é dos nossos mesmo, saíram do nosso meio porque nunca pertenceram aos nossos, não era dos nossos. Olhem para a vida de vocês, olhem para o mundo de hoje em dia e vejam, esses aspectos da ira de Deus já estão sobre nós. Esses aspectos da ira de Deus já estão sobre o povo de hoje em dia. O paralelo lá em Judas capítulo 1 versículo 7 diz assim, Judas capítulo 1 versículo 7: de modo semelhante esses homens, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, e as cidades em redor, se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob castigo de fogo eterno. Elas servem de exemplo. Sodoma e Gomorra servem de exemplo. Judas também falando, eles servem de exemplo. Eles estão, e Judas ele até deixa mais claro, né? Eles estão sob fogo eterno. Essas pessoas estão, o que tem sobre elas é um fogo eterno. Agora não, elas não vão virar cinza e acabou que nem a cidade. Não, essas vão ficar permanecendo sobre elas um fogo eterno. Versículo 8 diz assim, agora Pedro abre um parênteses para explicar um pouco mais sobre Ló, como era a vida de Ló, e você vai poder identificar se a tua vida nesse mundo é basicamente ou parecida com Ló. Versículo 8 diz assim, sigam comigo para ver se eu não estou enganando vocês aí, ver se eu não estou mentindo para vocês aí, ver se é isso que está na Bíblia mesmo. 2 Pedro capítulo 2 versículo 8: pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa da maldade que via. Fica claro de entender, Ló era um intruso ali no meio, aquelas práticas não faziam parte de Ló, isso só pode ser de alguém que Deus colocou a graça em seu coração, a justiça em seu coração. Ló via e ouvia aquelas coisas, e diz aqui que o texto está falando, ele tinha uma aflição mental e uma aflição espiritual. Dudu, deixa tua mãe. Ele tinha uma aflição mental e espiritual. Ló, ele ficava aflito, e o texto aqui se atormentava, é como se fosse uma tortura, é como se ele tivesse com uma corda no pescoço, prestes a ser condenado, prestes a morrer, sendo torturado. Quando Ló via todas aquelas coisas acontecendo, ele estava sendo torturado por aquilo que acontecia. Era uma tortura para ele ver aquelas coisas. É como se a cabeça dele estivesse ali, com a corda no pescoço, prestes a ser morto.
A maldade e as obras iníquas daqueles homens ali que viviam sem leis humanas e sem leis espirituais. Quando Ló, um cara justo, com a sua alma justa, via e ouvia aquelas coisas, ele não suportava. É assim que é um verdadeiro crente, é assim que é um verdadeiro cristão. Essa carta é para verdadeiros cristãos. Essa carta aqui é para alertar a igreja, fazer com que a igreja lembre do conhecimento que Deus já nos deu, e saber identificar as nossas vidas, se nós vivemos dessa maneira, de maneira regrada, se nós temos controle, se nós vivemos como cristãos verdadeiros. Porque o cristão verdadeiro, quando vive uma maneira desregrada, eu tenho falado com os irmãos mais pessoalmente aqui, que nós devemos ter uma vida regrada. O nosso tempo diariamente deve ser regrado. Nós devemos separar, nós separa para comer e para trabalhar, para as coisas de Deus parece que a gente não separa. É tão fácil excluir as coisas de Deus do nosso dia a dia, mas para as outras coisas a gente não. Tomar o café da manhã, correr para o trabalho, a gente faz, porque muitas vezes a gente está honrando mais os patrões desse mundo do que o nosso Senhor Jesus. Como é que pode uma coisa dessa? Ló vivendo num lugar, e ele não fazia parte daquele lugar. Ele vivia naquele lugar, mas não fazia parte daquele lugar. Ele se atormenta naquele lugar. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, ou melhor, 1 ao 5, diz assim, Efésios capítulo 2, 1 ao 5: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. O verdadeiro cristão, ele não anda de qualquer maneira, ele não age de qualquer maneira, ele não vive uma vida de qualquer maneira, mas se ele está vivendo num lugar que é assim, a alma dele fica aflita, ele fica atormentado pelo aquilo que ele está vendo e ouvindo. Nós vivemos em um mundo maligno, um mundo que jaz do maligno. Então é impossível que um cristão consiga viver tranquilamente, vendo que as coisas estão acontecendo, vendo que nós estamos vivendo dias como os de Noé, vendo que as práticas do nosso dia são como as práticas da cidade de Sodoma e Gomorra. Não é possível que você possa olhar para todas essas coisas e não se manifestar. Redes sociais, você acha que eu não vejo as redes sociais de vocês? Como é que pode que um cristão não se manifesta nas redes sociais? Com tanta injustiça. Ah não, mas eu não gosto de redes sociais, exclui então. Pelo menos não faz feio não se manifestando. Porque aquele que não se manifesta, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. A omissão também é pecado. Então é fácil a gente postar fotos e as coisas do nosso dia a dia, mas daí quando se trata das coisas de Deus, vocês postam também? Porque se nem nas redes sociais vocês não têm coragem, eu duvido que no dia a dia vocês têm coragem de pregar o Evangelho. Como que um cristão vai viver num lugar que não é condizente com a palavra de Deus e estar tranquilo? Ló não era assim. Ló é um homem justo, um homem salvo por Deus, um homem escolhido por Deus, um cristão verdadeiro, um homem que tem uma fé verdadeira. Olha só como era a vida dele naquele lugar, era um tormento, ele não vivia bem, ele não vivia em paz. O cristão que vive em paz com as coisas do mundo, estou falando, nós temos a paz de Deus que excede em todo entendimento, mas nós não vivemos em paz com a libertinagem, nós não vivemos em paz com os falsos mestres, nós não vivemos em paz com o pecado que habita em nós não podemos viver em paz com isso, porque nós não somos dessa terra. Ló era um homem que vivia em uma terra, mas ele não era de lá. Ele vivia lá, mas ele não era de lá. Está ali as características dele. Ele foi morar naquela cidade. Se você ler a história, Abraão e Ló andavam juntos, e Ló foi morar naquela cidade, mas ele não era de lá. O texto de Filipenses capítulo 3, versículo 19 diz assim, Filipenses capítulo 3, 19: irmãos, até o versículo 20, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Quanto a esses, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Essas pessoas têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. São pessoas que só pensam no dia a dia. Já está pensando amanhã o que vai fazer na segunda-feira, todas as coisas que vêm durante a semana.
Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não ajam mais como essas pessoas, eles se orgulham de pecar, e a desculpa deles é a graça de Deus. Não, eu vivo assim, mas Deus me entende. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus gracioso, então eu posso viver dessa maneira, posso viver uma vida desregrada, sem lei, sem princípios espirituais. Ló não aguentava viver no meio dessas pessoas. Ló não aguentava mais estar naquele lugar. Vamos para o versículo 9, que agora ele vai dar, então, a conclusão geral do que a gente leu até aqui. Primeira parte do versículo 9 diz assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Deus, então, Ele livra os seus, Ele livra a sua igreja, Ele livra os seus escolhidos. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam atormentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Mas se fosse eu no lugar de Ló, não ia aguentar como ele disse. Ló é forte, né? Ló não caiu, ele não seguiu as práticas. Eu não sei se eu conseguiria. Eu não sei se eu ia conseguir. Talvez se eu vivesse num lugar, se lá no meu trabalho acontecer alguma coisa assim, se a mulher dar em cima de mim, não sei se vou resistir. Se o cara começar a me dar umas olhadas, eu não sei se vou resistir. Eu não tenho tanta força, a carne é fraca, né? Mas Deus entende, Deus conhece o meu coração. Não vem com essa não. Não vem com essa desculpa não. O texto usado para carne é fraca lá, os apóstolos estavam tão cansados que caíram em sono. Eles não foram transar com ninguém não. Não está falando de imoralidade sexual, está falando que eles estavam tão cansados que eles não conseguiam orar. Aí a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Não vem com desculpa que traiu a esposa e a carne é fraca. Não vem com desculpa que traiu o marido e a carne é fraca. Não venha com desculpa esfarrapada, distorcendo o texto da Bíblia, porque você é um seguidor de falso profeta e você é um desses que também introduz essas falsas heresias dele no meio do povo. O texto está falando que Deus, ali em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a nenhum de nós tentação que a gente não possa suportar. Então tudo que a gente cai em pecado, a gente poderia ter se retirado e orado. A gente poderia ter se retirado e feito melhor. Não sobreveio a tentação que a gente não consegue suportar. E Deus é fiel. Quando vir a tentação, Ele vai dar um suporte para a gente, de maneira que a gente não caia em tentação. Na oração do Pai Nosso é o que? Não nos deixeis cair em tentação. Você já ora premeditando, porque a tentação vai vir, mas o problema é cair. Então não sobreveio a tentação que ninguém... não, mas eu não consegui resistir. Mentira! Você não quis. Eu sei, nos meus pecados é assim. A gente sabe que é arapuca, deixa eu ver, vai cair. Eu sei que vai cair, eu me jogo igual. É assim, não existe esse negócio de que pecou porque não resistiu. Não sobreveio tentação a qual nós não possamos resistir. Se não resistiu, é escravo do pecado. Se não resistiu, nunca foi liberto por cristão, você não é cristão. Então deixa eu pregar o evangelho aqui para ver se você vai se converter ou não, se você é um escolhido de Deus ou não. E aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32. 1 Coríntios, versículo 11, versículo 32, diz assim: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olha só que interessante, nós vamos ser julgados, vamos estar no julgamento final, no juízo final. Deus já nos julga desde hoje, mas por que Deus nos julga? Nós já somos salvos. Ele não vai julgar para ver se nós vamos para o céu ou para o inferno, como muitos dizem, pelas suas obras, quando a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós. Quando Deus nos julga, é para não nos condenar junto com o mundo, mas Ele nos repreende, Ele nos castiga, para que a gente volte a caminhar com Ele. Olha só, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Por quê? Para não ser condenados com o mundo. O mundo já está condenado. Quando Deus nos julga, é para nos disciplinar, porque a condenação já não está mais sobre as nossas vidas. Então o texto ali de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, de 2 Pedro, diz assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Piedosos por quê? Porque servem ao Senhor. Por quê? Porque Deus escolheu. Por quê? Porque Deus salvou. Porque Jesus justificou na cruz do Calvário. Porque Jesus levou sobre si os seus pecados. Vivem uma vida com os princípios cristãos. Lutam, se empenham para viver a vida dessa maneira, como nós vimos no capítulo 1. Alguém que luta para viver da maneira que agrada a Deus. Nós não fomos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. As obras não nos salvam. São os salvos que podem fazer boas obras.
São salvos que podem agradar a Deus. E Deus não julga com o mundo. Mas no mesmo versículo 9, em contrapartida, ele diz assim: e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Deus salva a sua igreja, mas a mão dele continua pesada sobre os ímpios, continua pesado sobre os filhos da desobediência. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: carta do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, no capítulo 1, versículo 18: portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O grego é como se o homem pegasse a verdade e empurrasse ela debaixo da água, suprimindo a verdade. E quem são esses homens? Impiedosos. Quem que é o impiedoso? Vive uma vida irreverente a Deus. Piedade é alguém, piedoso é aquele que obedece ao Senhor, alguém que é reverente a Deus, que é fiel a Deus. E impiedoso é aquele que vive a vida diariamente e nem se lembra do Senhor, nem se lembra de Deus. Vocês creem em Jesus? Creio. E aí você pediu para Ele hoje por que caminho que você era para você vir trabalhar? Ah, não, mas isso não. Mas e vai que Deus queria que você viesse por outro caminho para pegar o evangelho para alguém? Não, então se você não faz nem nas coisas pequenas, quem dirá nas grandes? Para comprar casa, carro, as coisas do teu dia a dia, você ora, você pede para Deus? Não, mas você crê em Jesus? Creio sim, eu creio, eu tenho muita fé. Impiedade, gente, impiedade. Eu estou dando exemplos aqui básicos e materiais para mostrar que a pessoa pode até falar da boca para fora, mas vive de maneira impiedosa. E injustiça ou impiedade é a maneira que o homem trata a Deus, irreverente, infiel. E injustiça é a maneira que o homem trata ele, o semelhante. Então são homens que não reverenciam a Deus, que não amam a Deus e não amam nem o próximo. Impiedosos e injustos. E o que eles fazem com a verdade de Deus? Eles encobrem. Eles, não, vamos deixar de lado aqui. Não, eu acredito em Deus. Começa a pregar e já começa a desviar o assunto. E eu vou falar uma coisa para vocês. No sábado, quando nós estamos nas jantas aqui, eu fico analisando. O meu dever é isso, eu sou episcopo, eu sou o supervisor. O que mais tem falado nos nossos lados? Eu começo a falar de teologia, alguém vem me pedir alguma coisa, principalmente as meninas. Agora é uma repreensão para as meninas. Eu sonho com ver vocês falando teologia, não falando de roupa, do tempo, do trabalho, disso e daquilo. Parece que teologia é uma coisa masculina no meio da igreja. É o homem que tem que estudar, é o homem que tem que ler, é o homem que tem que pregar, é o homem que isso. A mulher não tem ministério pastoral, viu? Mas a mulher tem que ser teóloga que nem o cara. A mulher tem que conhecer da Bíblia e, se possível, muito mais que o marido. É preciso mulheres teólogas, mulheres que falam de teologia, das profundezas da palavra, que ensinem, que apliquem nos seus dias a dia teologia. A mulher não foi feita só para cuidar da casa, lavar roupa e cuidar da cozinha, não. Isso daí é um trabalho para os dois. A esposa e o marido não são uma carne só, então o trabalho da casa é para os dois, né? Não é assim? O cara também suja, então o cara também limpa. E a mulher também não é para abandonar as coisas do lar, para viver trabalhando e não cuidar nem das coisas do Senhor. O principal que nós devemos ser é piedosos, reverentes a Deus, para que a gente saiba como tratar uns aos outros. Eu sonho em ver os irmãos falando teologia. Eu sonho em ver vocês. Eu amo quando vocês me questionam. Eu gosto de explicar as coisas da Bíblia. Mas eu queria muito que o Assir, o Cledimar, os irmãos ou uma das mulheres se levantasse. Não, calma aí, deixa que eu responda. Eu sei. Eu aprendi. Eu tenho lido, eu tenho estudado. Eu amo o Senhor, eu amo teologia, eu amo a Bíblia. Aqui, a ira de Deus está sobre as pessoas que são impiedosos, injustos, suprimem a verdade de Deus. Nós temos que ser diferente, irmãos. Nós temos que ser diferente. Ló vivia no meio daquela cidade, mas ele não era dali. A conduta dele não era igual daquelas pessoas. Vocês estão aqui provavelmente porque vocês não suportam pregações de falsos líderes, e vocês não são iguais a eles. Se vocês têm vindo aqui com todas as pancadas que Deus tem nos dado aí a cada pregação, provavelmente você não é um deles, ou só se você é alguém muito bem mascarado ou infiltrado no meio de nós. Veja bem, Deus ele livra a sua igreja, mas a mão dele está pesada sobre os filhos da desobediência. A ira dele já está sendo derramada do céu. João 3,36, João Batista foi questionado, e ele começa a explicar quem é Jesus. João 3,36, ele diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus não ama o mundo, não. Deus não ama todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do mundo não são filhos de Deus. Quem rejeitou o Filho não tem o Pai.
Quem tem a fé que é dada por Deus, crê no Filho, esse tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Mas os que rejeitam a pregação do Evangelho, os que rejeitam o Filho, os que rejeitam Jesus, vivem de maneira impiedosa e injusta. A ira de Deus está sobre essas pessoas. Continua, permanece sobre essas pessoas. A conclusão que o autor dá aqui é sobre o texto do capítulo 1 e do capítulo 2. Há verdadeiros profetas, há verdadeiros cristãos, e esses Deus guarda. Esse Deus salva, esse Deus resgata do meio da provação, do meio de todo esse caos que igual Ló vivia naquela época, assim como ele salvou Ló. Mas os falsos mestres e os seus seguidores, a ira de Deus está sobre eles, a justiça de Deus está sobre eles. 3 exemplos fáceis para a gente entender, os 3 aspectos explicados aqui do nosso irmão Pedro, sobre o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre os falsos profetas e os seus seguidores. Deus não poupou os anjos, não vai poupá-los. Deus não poupou o mundo antigo, não vai poupá-los. Deus não poupou Sodoma e Gomorra, reduziu a cinza. Mas esses serão condenados num fogo que nunca se apaga. Mas a igreja de Cristo vai ser guardada, está sendo guardada por Deus, e não sobrevém a nós tentação que nós não podemos suportar. Deus é fiel para nos guardar. Deus, Ele está nos guardando até o dia da vinda dEle. Judas, no capítulo 1, versículo 24 ao 25, diz assim, para finalizar: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, ao nosso Senhor, o nosso Salvador, seja a glória, a majestade, o poder, a autoridade mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora para todo sempre. Amém. Vou ler de novo. Judas capítulo 1, versículo 24 ao 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula, sem mancha, sem pecado e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, a majestade, o poder, a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora, para sempre, seja Ele a honra e a glória. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, igreja. Vamos orar ao Senhor. Santo é o nome do Senhor.